Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, não esquece de deixar teu like no vídeo, compartilhar com outros curiosos e se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar do mito que é, na verdade, gravidade zero no espaço. Quando pensamos em espaço, a imagem que a gente lembra de astronautas flutuando na estação espacial ou no próprio espaço. E isso sugere que a gravidade lá deixou de existir. Esse é um dos mitos mais comuns da física espacial. O espaço próximo da Terra não é desprovido de atração. A força que nos mantém presos ao chão continua atuando de forma poderosa a centenas de quilômetros de altitude. O ambiente orbital não está livre de gravidade. A verdade, por trás dessa aparente flutuação, envolve um conceito mecânico bem diferente do que se imagina. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude. E nessa distância, a gravidade da Terra ainda retém 90% da força que a gente sente aqui na superfície. Se a gente construísse uma torre fixa com essa altura, a gente pesaria quase o mesmo que aqui no Sol. Então, a gravidade continua puxando tudo em volta do planeta. O grande mistério não é a ausência de força, mas sim entender o motivo por que essas estruturas em órbita não despencam. O termo científico correto para que ocorre no espaço é microgravidade. Esse conceito descreve um ambiente onde os efeitos da gravidade são reduzidos pelo movimento e não porque a força desapareceu. No ambiente orbital, os objetos parecem não ter peso porque a aceleração atua da mesma forma sobre a nave e sobre os corpos que estão no seu interior. E essa equivalência anula a sensação de peso, transformando a nossa percepção da realidade física e desmistificando essa exploração do cosmos. Nós só sentimos o nosso próprio peso porque o chão resiste à gravidade, empurrando o nosso corpo para cima. Se a gente eliminar essa superfície de apoio, a sensação de peso desaparece, mesmo que a gravidade continue puxando a gente. E é essa falta de resistência que cria a experiência de flutuação no espaço. Como lá não tem um chão fixo, ancorado, para interromper a trajetória,
os corpos experimentam uma liberdade total, mudando a forma como interagimos com o nosso ambiente ao redor. O segredo da flutuação dos astronautas reside em um fenômeno dinâmico chamado de queda livre. Imagina um elevador cujo cabo de sustentação se rompa. Durante a descida, o elevador e as pessoas dentro dele caem com a mesma aceleração. Se a gente soltasse uma caneta ali dentro do elevador, ela pareceria flutuar, pois ela cai no mesmo ritmo do ambiente. É isso que acontece em órbita. Os astronautas e a estação estão em queda permanente em direção à Terra, sem nenhuma resistência para interromper o movimento. Cento e 132 batimentos por minuto. Isaac Newton explicou esse fenômeno através de um experimento mental com um canhão no topo de uma montanha. Se a gente disparar uma bala horizontalmente, a gravidade puxa o projétil, fazendo ele atingir o solo mais adiante. Se a gente aumentar a velocidade do disparo, a bala do canhão viaja muito mais longe. E como a Terra é esférica, não é plana, sua superfície se curva. Então Newton percebeu que com velocidade suficiente, a trajetória da bala acompanharia exatamente a curvatura do planeta, sem nunca tocar no chão. Essa velocidade calculada por Newton é a velocidade orbital. Para um objeto se manter em órbita baixa, ele precisa se mover horizontalmente a impressionantes 28.000 quilômetros por hora. Nessa velocidade extrema, a espaçonave avança quase 8 quilômetros a cada segundo. E é esse deslocamento colossal que impede que ela venha em direção ao solo. A nave cai em direção à Terra por causa da gravidade, mas move-se tão rápido para o lado que o horizonte terrestre se afasta continuamente abaixo dela. A órbita é o equilíbrio geométrico entre o movimento para frente e a atração para baixo. A gravidade puxa a nave em direção ao centro do planeta, transformando uma linha que seria reta em uma trajetória circular fechada. Sem gravidade, a nave se perderia no vazio em linha reta. Mas a velocidade horizontal cairia verticalmente. A combinação exata dessas forças resulta em uma queda contínua
onde a distância até a superfície permanece constante. E assim vai contornando o globo terrestre. Esse cenário cria um equilíbrio dinâmico, estável. Muitas vezes a gente confunde esse estado com a ausência de força, achando que as coisas no espaço estão paradas. Na verdade, a órbita é um ambiente de extrema energia mecânica, onde forças massivas se compensam mutuamente através do movimento. A sensação de calmaria que a gente vê nas transmissões é uma ilusão gerada pelo fato de que tudo no referencial da nave se move junto, ocultando então a velocidade real de milhares de quilômetros por hora. Dizer que os astronautas estão caindo eternamente é a descrição mais precisa da realidade orbital. Eles não flutuam por falta de atração, mas porque caem junto com o teto, as paredes e o chão das estações espaciais. É uma queda sem fim, um voo contínuo, onde o solo nunca chega para interromper a trajetória. Essa queda livre infinita elimina a força de reação da superfície, proporcionando a experiência de imponderabilidade e permitindo explorar novas fronteiras aí da ciência. Cento e 122 batimentos por minuto. Viver nessa queda livre constante gera consciências profundas para o organismo que foi feito para a gente viver na gravidade terrestre. Sem necessidade de sustentar o peso, os músculos deixam de ser exigidos da forma convencional. O sistema cardiovascular também sofre adaptações. Os fluidos biológicos que normalmente acumulam-se nas pernas redistribuem-se para a parte superior do corpo. E isso altera a pressão sanguínea e exige um programa rigoroso de exercícios a bordo para evitar a perda de massa óssea e muscular. Na microgravidade, a física dos líquidos muda de maneira surpreendente. Sem a gravidade para puxar a água para baixo, as forças de tensão superficial se tornam dominantes, né, fazendo força contra as paredes do organismo. A água não escorre, em vez disso, se une em esferas perfeitas que flutuam pelo ar. Se a gente espremesse uma toalha molhada,
o líquido criaria uma película que envolve as mãos da gente. Até o ato simples de beber exige cuidados, sendo necessário usar sacos selados com canudos para o líquido não escapar. O cérebro depende do sistema vestibular. No ouvido interno da gente, vestíbulo, tem um líquido. E esse líquido tem pequenos cristais que detectam a gravidade e informam a nossa orientação. Em queda livre, esses cristais flutuam, deixando de enviar sinais claros. E isso causa desorientação nos primeiros dias de missão no espaço. É conhecido como Síndrome de Adaptação ao Espaço. Os astronautas precisam reaprender a confiar exclusivamente na visão para definir a reverência de teto e chão dentro do módulo. Um outro fenômeno que desaparece em órbita é a convecção térmica natural. Na Terra, o ar quente sobe e o ar frio desce. Na queda livre, como nada tem peso, o ar quente gerado pelo corpo ou por uma chama não se move. Uma vela acesa no espaço queima em uma esfera azulada perfeita, sem correntes de ar natural. O dióxido de carbono exalado pode se acumular ao redor do rosto dos astronautas, tornando o sistema de ventilação mecânica vital. Dormir em um ambiente onde não existe colchão exige soluções criativas. Não há como deitar, pois o corpo flutuaria batendo nas paredes ao menor movimento. Os astronautas utilizam sacos de dormir presos verticalmente nas paredes e fixando-se firmemente para evitar o deslocamento. Embora a ausência de pontos de pressão evite dores musculares, muitos relatam sentir falta da sensação física de lençóis e travesseiros pressionando a pele, algo que a gente só experimenta com o efeito da gravidade. Cento e 144 batimentos. A escolha da altitude para satélites e estações espaciais envolve um planejamento físico muito meticuloso. A órbita baixa, entre 200 e 2.000 quilômetros, oferece proteção contra a radiação intensa, graças ao campo magnético do planeta. Essa proximidade também facilita o envio de suprimentos e reduz o combustível necessário nos lançamentos.
Mas essa região possui vestígios tênues de atmosfera que geram um atrito permanente. Isso exige que as naves realizem correções periódicas na velocidade para não caírem na atmosfera. E como os vestígios da atmosfera exercem uma força de arrasto sutil, a velocidade orbital diminui lentamente ao longo dos meses. Se nada for feito, a trajetória decai e a nave acaba mergulhando nas camadas mais densas, queimando no retorno. Para evitar isso, as estações acionam propulsores químicos periodicamente. Esses motores aceleram o complexo espacial de volta à sua velocidade ideal, elevando a altitude e garantindo que a queda livre controlada continue acontecendo de forma segura no vácuo. A velocidade horizontal necessária para manter a órbita transforma qualquer pequeno fragmento em um perigo extremo. O espaço ao redor da Terra está repleto de detritos de missões antigas viajando a 28 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, o impacto de um pequeno parafuso libera energia equivalente à explosão de uma granada, sendo capaz de perfurar blindagens, e por isso radares terrestres rastreiam milhares de objetos constantemente para desviar as naves de rotas de colisão. E além da órbita baixa, existe uma região especial a 36 mil quilômetros de altitude, chamada órbita geoestacionária. Nessa distância, o tempo para um satélite completar uma volta ao redor da Terra é de exatamente 24 horas, coincidindo com a rotação do planeta. O resultado prático é que o satélite parece fixo no mesmo ponto do céu para quem está olhando aqui do chão. E essa configuração é ideal para serviços de telecomunicações e monitoramento meteorológico global. Eu já falei sobre satélite geoestacionário aqui no canal, vou deixar o card aqui. Estudar o mecanismo orbital nos faz perceber que a gravidade se estende muito além do que a gente imagina. A Lua, situada a 384 mil quilômetros, também está nesse mesmo estado de queda livre, numa órbita ao redor da Terra. E é essa mesma mecânica que mantém a Terra e os outros objetos do sistema solar circulando ao redor do Sol. A gravidade orgânica, as trajetórias de satélites artificiais, planetas e galáxias inteiras, através da imensidão do tecido cósmico, fazem essa rotação baseada na força gravitacional. – 130 batimentos por minuto.
Para retornar à Terra, os astronautas precisam reverter essa lógica física que os mantém flutuando no espaço. E esse processo começa com a desorbitagem, reduzindo a velocidade horizontal da nave. Ao acionar os propulsores em sentido contrário ao movimento, a velocidade cai, fazendo com que a trajetória de queda livre comece a se aproximar da Terra e intercepte as camadas superiores da atmosfera. A física que garantia a estabilidade orbital cede lugar à resistência do ar, iniciando uma descida íngreme e controlada de volta para o planeta. A reentrada na atmosfera é uma das fases mais críticas de qualquer missão. Quando a cápsula mergulha nos gases a milhares de quilômetros por hora, o ar à frente é comprimido de forma extrema, gerando calor colossal, que supera 1.500 graus Celsius. E esse plasma incandescente bloqueia temporariamente as comunicações de rádio com a Terra. É o momento onde a imponderabilidade termina, e termina abruptamente. E a gravidade volta a agir, pressionando os astronautas contra os assentos com muita intensidade. Após passar pela desaceleração atmosférica, a cápsula aciona paraquedas gigantes para garantir uma velocidade de descida segura antes do impacto com o solo ou com o oceano. E ao pousar, os astronautas enfrentam o choque de retornar à gravidade total. O corpo desacostumado com o peso real parece extremamente pesado. E tarefas simples exigem muito esforço. O período de reabilitação física começa imediatamente para devolver ao organismo o tônus muscular e o equilíbrio perdidos no espaço. Em resumo, a exploração espacial mostra que a gravidade zero é apenas uma ilusão de percepção. Os astronautas não flutuam por falta de atração do planeta, mas porque encontram uma forma de cair constantemente sem atingir o solo. A órbita é um monumento às leis da física, descritas por Newton. A prova de que aprendemos a usar as forças da natureza para estabelecer um refúgio além da atmosfera, transformando uma queda infinita em conhecimento. Entender a física real da órbita nos liberta de mitos comuns. Então, da próxima vez que vires alguém flutuando no espaço, lembra que aquela pessoa não está livre da gravidade. Ela está apenas com uma velocidade de cerca de 28.000 quilômetros por hora, horizontal, o que mantém ela na órbita da Terra. Essa era a curiosidade que eu gostaria de compartilhar hoje. Não esquece, se gostaste do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha com outras pessoas.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.